Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E nessa sexta-feira, dia 7 de junho de 2024, cada unidade do Bitcoin está na casa dos $71.500, com uma alta acumulada na última semana de aproximadamente 5%. O Ether, segundo maior criptoativo do mercado, também está com uma alta acumulada nos últimos 7 dias, pouco menor, na casa de 1%, e cada unidade nesse momento está na casa dos $3.820 americanos. Ether, por sinal, que essa semana foi um dos grandes temas debatidos na comunidade cripto de uma forma mais ampla, justamente por causa dos seus ETFs spot, seus ETFs à vista, que foram aprovados recentemente pela SEC, mas ainda não tiveram a sua negociação iniciada. Antes de ontem, o Gary Gensler, que é o presidente da SEC, que é a CVM americana para quem não sabe, deu uma entrevista para a CNBC falando que poderia ainda levar algum tempo para as negociações começarem. Mas ontem ele deu uma nova entrevista, só que agora para Reuters, falando que a responsabilidade não é da SEC. Ele disse o seguinte, abre aspas, esses registrantes são automotivados para responder os comentários que recebem, mas realmente depende deles quão responsivos eles são. Fecha aspas. Vale ressaltar que essas observações lançam uma nova luz sobre os comentários de Gensler justamente na véspera que ele tinha falado para a CNBC, onde ele tinha dito que acreditava que os próximos passos levariam algum tempo. Alguns acreditavam que isso significava que a SEC levaria um certo tempo assinando os formulários S1, que é o que está faltando nesse momento para o início da negociação. Os analistas de ETFs da Bloomberg, o Eric Balchunas, disse anteriormente que o processo poderia levar semanas ou meses, embora ele tenha apontado a primeira semana de julho como seu caso base. Vale ressaltar ainda que grande parte do mercado tem apostado nisso que o Eric falou. Primeira semana de julho, última semana de junho. Ou seja, muito provavelmente, apesar desses comentários do Gary Gensler, a gente está mais perto do que longe do início das negociações do ETF de Ether Spot. E vale ressaltar que essa aprovação, de acordo com vários analistas e várias pessoas super influentes do mercado, pode significar um alto influxo, uma alta entrada de capital no Ether, que é a segunda maior criptomoeda do mercado. Inclusive, a equipe de pesquisa da gestora de ativos digitais, a brasileira Hashdex, acredita que o ETF de Ether Spot vai atuar como um forte catalisador para o preço do Ether. Com uma projeção baseada na valorização do Bitcoin, após a aprovação de um produto de investimento similar nos Estados Unidos e do padrão histórico do par ETH-BTC em ciclos de altas anteriores, os pesquisadores da Hashdex projetam que a performance do Ether deve superar a do Bitcoin na continuação do atual ciclo de alta das criptomoedas. No webinar ETFs de Ether aprovados nos Estados Unidos, oportunidades e implicações para o mercado, veiculado na última quarta-feira, dia 5, o analista de pesquisa da Hashdex, o Lucas Santana, estimou que o influxo de capital para os ETFs de Ether deve alcançar a marca de $6 bilhões nos 5 meses seguintes à listagem de produto nos Estados Unidos. A projeção baseia-se na análise de ETFs negociados no mercado europeu, canadense e brasileiro, onde produtos de investimento Bitcoin e Ether estão disponíveis para negociação. Em média, a participação de mercado nessas três regiões divide-se em 75% do capital alocado em ETFs de Bitcoin e 25% no Ether especificamente. Então, a Hashdex está acreditando que vai entrar muito dinheiro comprando Ethereum, comprando esse segundo maior criptoativo do mercado, e eles acreditam, inclusive, uma valorização de 150% no par ETH-BTC, o que é, sem sombra de dúvida, uma valorização bastante considerável para você que tenta sempre saber o quanto de BTC você vai ter. Falando em valorização considerável, a exchange de criptomoedas Kraken, que é sediada nos Estados Unidos, está considerando uma rodada de financiamento para arrecadar mais de $100 milhões para a empresa antes de uma possível IPO, ou seja, antes de uma possível listagem na Bolsa de Valores. Segundo uma reportagem da Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto, a Kraken estava buscando uma rodada de financiamento que esperava arrecadar $100 milhões até 2025.
A exchange teria dito que estava sempre explorando caminhos estratégicos em direção à adoção global das criptomoedas, mas não comentou especificamente sobre uma possível IPO. Vale ressaltar que a Kraken está enfrentando uma ação movida pela SEC, que é a CVM americana, desde novembro de 2023. O regulador alegou que a Kraken operava como uma exchange não registrada e tomou a decisão comercial de arrecadar centenas de milhões de dólares dos investidores, em violação das leis de valores imobiliários dos Estados Unidos. Vale ressaltar que, nesse momento, a única exchange, a única corretora que tem a ação listada na Nasdaq é a Coinbase. E o objetivo da Kraken, aparentemente, tem sido se tornar a próxima exchange a estar listada na Nasdaq. O que eu posso dizer para vocês é que, sem sombra de dúvida, a plataforma da Kraken é muito legal e é, inclusive, uma das corretoras que eu mais gosto de utilizar. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, falando um pouquinho de mercado brasileiro, o Banco Central do Brasil pretende frear o uso de stablecoins como o USDT e o USDC no país, segundo informou um dos diretores da instituição nesta quinta-feira, dia 6. Durante a apresentação do relatório de economia bancária, Renato Gomes, diretor de organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, destacou que o regulador está de olho em diversos fenômenos relacionados ao uso de criptomoedas no sistema financeiro, em especial no uso de stablecoins. Segundo o Banco Central, os stablecoins são usados pelas pessoas para que se possa ter uma conta em dólar de maneira barata e eficiente. No entanto, as movimentações são realizadas fora dos olhos dos reguladores, e isso vem gerando preocupação no Banco Central brasileiro e em outros bancos centrais pelo mundo. Abre aspas, o sujeito compra uma stablecoin para quando fizer uma viagem internacional poder vender a stablecoin, transformar aquilo em dólar sem passar pelo sistema financeiro tradicional. Fecha aspas. Gomes destacou que uma das respostas do Banco Central para o uso das stablecoins será o Drex, o real digital, e os debates que vêm sendo conduzidos no G20 para aumentar a eficiência dos pagamentos entre fronteiras. Além disso, ele apontou que o Pix pode ser ligado com outros sistemas de pagamentos instantâneos, como em atividade no México, Rússia e Índia, diminuindo a demanda por stablecoins. Abre aspas. Com ligação do Pix a outros sistemas de pagamentos instantâneos e avanço da agenda de pagamentos transfronteiriços, as stablecoins vão ter menos um papel de provisão de conta em dólar. Fecha aspas. Será que realmente isso vai acontecer? Para isso, a gente precisa acompanhar o mercado cripto e, naturalmente, qualquer novidade a gente vai trazer para vocês aqui no Giro Bitcoin. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por mais uma semana junto com a gente e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio da próxima segunda-feira, na semana que vem. Valeu!